Dando continuidade ao comentário e resolução da prova de primeira fase da UBMEP 2023, referente ao nível 3, vamos agora para a questão número 12. Essa questão envolve geometria plana, especificamente área de círculos. Porém, algumas propriedades também são incluídas nessa questão e, no meu entendimento, pode ser a questão considerada mais difícil da prova. É preciso que o aluno identificasse que as circunferências, quando elas se tangenciam, nesse caso específico da questão, elas se tangenciam de forma internamente, existe um alinhamento entre o centro da circunferência maior, o centro da circunferência menor e o ponto que elas se tangenciam. Outra propriedade também que o aluno deveria identificar é que uma determinada reta tangente a uma determinada circunferência, a um círculo, no caso específico, o triângulo equilátero, a base do triângulo equilátero é uma reta ou um segmento de reta tangente à circunferência, no caso ali a circunferência menor azul. Então o raio dessa circunferência azul, o raio vai estar sempre formando 90 graus com essa reta que é tangente à circunferência. Então, no meu entendimento, talvez seja a questão que trouxe a maior dificuldade para os alunos resolverem nessa prova de primeira fase. Questão número 12. Na figura, ABC é um triângulo equilátero e a circunferência menor é tangente a dois lados do triângulo e ao círculo maior, como indicado. A região rosa é a que está dentro do círculo maior e fora do círculo menor. Qual é a razão entre as áreas destacadas em azul e rosa? Alternativa A, 4/3, B, 4/5, letra C, 4/7, letra D, 2/7 e letra E, 2/9. Existem algumas propostas de solução para essa questão, mas gostaria de estar apresentando algumas propriedades para facilitar a solução dessa questão. Vamos aqui desenhar uma circunferência e um triângulo equilátero inscrito nessa circunferência. Então, vamos tentar desenhar o triângulo equilátero aqui. E a gente percebe que o centro dessa circunferência, a gente pode aqui organizar esses três raios. Este aqui e este aqui. Então, devido a essa simetria, como todo o ângulo da circunferência é 360, a gente pode perceber que se eu dividir por 3, o ângulo central aqui vai ser 120 graus. Como aqui é o raio, esse triângulo que está aqui abaixo, ele é isósceles. Se tem já 120, precisamos de mais 60. Então, 30 para esse ângulo aqui e 30 para este aqui. Obviamente, de forma análoga, eu posso fazer a mesma coisa aqui nesse triângulo. Então a gente percebe que aqui eu tenho 30 graus e a gente tem aqui então uma bissetriz em relação aqui a esse ângulo. Muito bem. Qual é a outra propriedade que a gente precisa para resolver essa questão? A outra propriedade é que se eu tenho duas circunferências que se tangenciam, nesse caso internamente, existe um alinhamento entre o centro da circunferência maior, o centro da circunferência menor e o ponto de tangência. Esses três pontos estão alinhados. E uma outra propriedade para a gente iniciar a nossa solução é a seguinte. Se eu tenho aqui uma circunferência, e aonde tenho também uma reta tangente a essa circunferência, que passa por esse ponto, por exemplo, ponto T, ponto de tangência, a gente sabe que do centro da circunferência até a reta tangente, nós temos aqui um ângulo de 90 graus. Ou seja, essa reta é sempre perpendicular, ou seja, a reta referente ao raio, ou o segmento de reta referente ao raio, ao diâmetro, a reta suporte que pega aqui, que passa pelo raio, é sempre perpendicular à reta tangente. Então, observadas essas propriedades, vamos pegar aqui então
essa relação desse ângulo de 30 graus, fazendo aqui um desenho que vai do vértice B até esse ponto de tangência. Então a gente já sabe que esse ângulo que está aqui é 30 graus e esse aqui acima também 30 graus. Então vamos escrever isso, 30 graus, 30 graus, porque esse ângulo aqui do triângulo equilátero é 60 graus. Mencionamos que existe um alinhamento, né, quando eu tenho duas circunferências, a azul e a rosa, que se tangenciam nesse ponto, vai existir um alinhamento entre o centro dessa circunferência menor, o centro da circunferência maior, que eu vou desenhar ele mais ou menos aqui, e o ponto de tangência. Então, esses três pontos, vou chamar esse centro que está aqui de P, e esse centro que está aqui, Q. Aqui vamos chamar de T, que é o ponto de tangência. Então, existe um alinhamento entre esses três pontos, devido ao círculo azul estar tangenciando o círculo rosa nesse ponto T. Então, o centro dessas duas circunferências, ou círculo, eles estão alinhados dessa forma, e além do mais, passando aqui pelo ponto B, que é a bissetriz do triângulo equilátero, cujo ângulo aqui é 60 graus. Com isso, a gente agora vai organizar essa propriedade, onde o raio da circunferência azul menor, ele forma aqui 90 graus com a reta tangente. Veja que BC vai ser a reta tangente ao círculo azul. Então, esse ângulo aqui, ângulo de 90 graus. E nesse caso aqui vale R, vamos chamar de R minúsculo, e o raio da circunferência maior vai ser R maiúsculo. E aí a gente consegue identificar essa medida que está aqui, de Q até P. Eu vou tentar desenhar de vermelho para facilitar aqui a visualização. Essa distância que vai de Q até P vai valer, veja só, de P até T vai ser o raio menor. Então, aqui o raio menor. E de Q, que é o centro da circunferência maior, de Q até T vale R, então essa medida vai valer R maiúsculo menos R minúsculo. De novo, de Q até B de bola vale R maiúsculo, de Q até T de tatu é R maiúsculo, e de P de pato até T é R minúsculo. Então essa medida desse segmento vai ser toda a medida de Q de queijo até T de tatu, que é Rzão, R maiúsculo, menos R minúsculo. Está aí então a situação. E agora a gente pode utilizar esse triângulo BP, vamos pensar nesse ponto aqui, ponto, por exemplo, O, para a gente aplicar a trigonometria, né? No caso, para descobrir a relação de R minúsculo com R maiúsculo. Basta a gente aplicar seno de 30 graus. O que vai ser o seno de 30? Vai ser o cateto oposto PO, que vale R, dividido pela hipotenusa, que vai ser R maiúsculo, é o segmento BQ mais QP. Então vai ser R maiúsculo mais R maiúsculo, então fica 2R menos R. Então vou fazer passo a passo. A distância de B até P de pato, que é a hipotenusa, vai ser R mais essa medida de Q até P, que é R menos R. Muito bem. Sabemos que o seno de 30 é meio, é igual a R sobre R mais R maiúsculo é 2 vezes R menos Rzinho. Vou passar esse 2R menos R para lá multiplicando, vai ficar 2R menos Rzinho, e vou passar esse 2 que está dividindo para lá multiplicando o Rzinho, fica 2 vezes R. Continuando aqui, vou passar esse menos R para lá, vai ficar mais R, então 2 vezes R maiúsculo é igual a 2R mais o Rzinho, né? 2Rzinho mais Rzinho,
3Rzinho. Ou seja, o raio da circunferência maior vale 3R dividido por 2. Eu vou passar o 2 para lá, dividindo. Então já temos a relação entre o raio da circunferência maior e o raio da circunferência menor. Como ele quer a razão entre as áreas, no caso, nós vamos fazer a área do círculo azul sobre a área, vamos pegar agora, por exemplo, de roxo, a área dessa situação aqui. Vamos tentar desenhar dessa forma. Essa área está roxa, ou seja, descontando a área do círculo azul aqui. Então, substituindo os valores, a área do círculo, no caso aqui o círculo azul, é π vezes o raio ao quadrado. E a área agora dessa figura, ou seja, dessa figura que está em rosa, vou pegar a área toda da circunferência maior, que é π r ao quadrado, R maiúsculo, e subtraio a área do círculo, né? Estou falando da circunferência, mas circunferência é apenas a linha que está em volta, né? O círculo é toda a área que a gente está calculando. A área do círculo azul é π rzinho ao quadrado. Então agora a gente vai substituir no lugar do R maiúsculo 3 meios de R minúsculo. A gente vai ter aqui então no numerador πr ao quadrado sobre π vezes, vou abrir aqui um parênteses, no lugar do R maiúsculo eu vou colocar 3Rzinho sobre 2 ao quadrado, menos π Rzinho ao quadrado. Nós vamos perceber que o π vai ser cancelado, mas vamos fazer passo a passo. πr ao quadrado sobre, aqui elevando 3R sobre 2 ao quadrado, vai dar 9 quartos de R ao quadrado vezes π. E a gente pode, por exemplo, para facilitar a nossa conta, transformar πr ao quadrado em 4 quartos para ficar com o mesmo denominador. 4 quartos de R ao quadrado vezes π. E aí essa razão, continuando, então 4 quartos é 1 inteiro. Então fica menos o que estava lá, πr ao quadrado vezes π, ou π vezes R ao quadrado. Então novamente aqui eu tenho em cima πr ao quadrado, R minúsculo. 9 quartos menos 4 quartos vai dar 5 quartos de, vamos colocar R ao quadrado vezes π, ou π vezes R ao quadrado, tanto faz aqui, o produto não vai importar. E aí a gente simplifica o π com π, o R ao quadrado com R ao quadrado, R minúsculo, e aí ficou 1 vezes o inverso de 5 quartos, que é 4 quintos. Então, essa razão deu 4 quintos. Esse, portanto, é o resultado final para essa questão. Então, de acordo com as alternativas, vamos marcar a alternativa B de bola. Ok?